que ainda vale a pena comprar um MacBook Air M1 em 2025? Mesmo com o M4 e o M5 na linha Pro já dominando o mercado, o MacBook Air M1 ainda parece sendo a melhor recomendação para quem busca o custo-benefício. Mas será que essa indicação faz sentido nos dias de hoje? Vamos ver o que ele realmente entrega em 2025 no quesito bateria, desempenho, suporte e durabilidade. A linha M1 da Apple foi lançada em 2020 e foi o primeiro chip da Apple baseado na arquitetura ARM, o que mudou completamente o jogo. Ele trouxe CPU, GPU e memória unificada dentro de um único socket, o que dá uma eficiência absurda. E mesmo 5 anos depois, o desempenho desse chip continua surpreendendo. Para vocês terem uma ideia, ele tem uma CPU de 8 núcleos, 4 de alto desempenho e mais 4 de eficiência, e dependendo do modelo, uma GPU de 7 ou 8 núcleos. Na prática, isso significa que ele roda o macOS tranquilamente e entrega uma performance de notebook premium com consumo de energia de um ultrabook. Se você vai usar ele para trabalhar, estudar, programar, editar vídeos em 1080p ou até mesmo em 4K, mas não sendo tão pesado, não sendo um vídeo assim muito longo, o M1 ainda dá conta tranquilo. Softwares como Final Cut, que é o editor da Apple, DaVinci Resolve, Lightroom e Photoshop rodam super bem, especialmente os que já são otimizados com o Apple Silicon. Agora, se o seu foco é trabalho pesado com After Effects, Blender ou projetos longos em 4K, aí sim eu acho que o M2 ou até o M3 faria uma certa diferença, principalmente na GPU e na velocidade do SSD. Mas para 80% e 90% dos usuários, o M1 ainda entrega muito mais do que o esperado. E antes de continuar, galera, se esse vídeo tá te ajudando até aqui, se eu tô conseguindo te fazer entender se o MacBook Air M1 é uma boa escolha para você ou não, deixa o like e se inscreve no canal. Assim o YouTube entende que o meu conteúdo é bom, mostra para mais gente e isso me ajuda demais a continuar trazendo análises honestas e diretas como essa. Valeu mesmo. Agora bora seguir. Um dos maiores trunfos do M1 é a sua eficiência energética. Mesmo em 2025, ele ainda consegue entregar uma autonomia de 14 a 17 horas de uso. Claro que dependendo das tarefas, né? Se você estiver utilizando ele para uma tarefa mais pesada, tipo edição de vídeo, aí o tempo vai ser menor, mas é nessa média. Mas é só para vocês entenderem que isso é o tipo de autonomia que a gente não vê em nenhum notebook Windows, principalmente se tratando da faixa de preço que ele custa. E como ele usa um design fanless, ou seja, sem ventoinha, o MacBook Air M1 é completamente silencioso e praticamente não esquenta. Você pode usar no colo, renderizar um vídeo leve ou fazer chamadas longas no Zoom sem ouvir barulho nenhum. Falando de design, sim, é o mesmo corpo de alumínio que a Apple usa desde 2018. E na minha opinião, ainda continua bonito e sólido. É fino, leve, pesa só 1,29 kg e passa uma sensação premium que muitas marcas tentam copiar e não conseguem. O teclado é super confortável, com o mecanismo Sizer que a Apple desenvolveu após o fracasso do Butterfly. O trackpad continua sendo o melhor do mercado. É sério, os gestos que você consegue reproduzir é uma coisa que você não vê em nenhum notebook Windows. É só testando para vocês sentirem o quão bom é esse trackpad. E o som estéreo é surpreendentemente bom para um notebook fino. O ponto negativo, na minha opinião, é a tela. Ela tem uma resolução de 2560 para 1600. O brilho dela vai até 400 nits e as cores são bem equilibradas. Até aí tudo bem. O problema é o design da tela. As bordas mais grossas e a webcam, que é 720p, já sente um pouco o peso da idade chegando. Agora um detalhe técnico que pouca gente comenta. O modelo base vem com 8 GB de RAM unificada e 256 GB de SSD. Essa memória unificada é um dos segredos da fluidez do M1. CPU, GPU e Neural Engine acessam a mesma RAM, sem precisar copiar dados de um lugar para o outro, sabe? Por isso que a galera fala que 8 GB de RAM no Mac entrega um desempenho muito melhor que 8 GB no Windows. Claro que existem outros fatores atrelados a isso, como a própria otimização do macOS, que comparado ao Windows dá um pau, mas o SSD de 256 GB tem uma pegadinha. Nos modelos mais novos, ele vem com um único chip NAND, o que reduz a velocidade de leitura e gravação quase pela metade em relação aos modelos de 512 GB. Então, se você pretende trabalhar com arquivos grandes ou até com edição, vale a pena investir um pouco mais
mais e pegar o de 512 GB. Na verdade, se você pretende trabalhar com edição de vídeo, eu indico você ir direto pro modelo de 16 GB. É a melhor coisa que você pode fazer. Claro que o modelo de 8 GB vai servir, porém se o vídeo for muito longo, eu acho que você vai sentir um pouco de queda de desempenho e não vai ser legal para sua experiência. E como eu já falei anteriormente, o sistema é outro ponto que brilha nesse computador. O macOS roda extremamente otimizado no Apple Silicon e praticamente todos os apps mais populares já têm versões nativas, o que melhora o desempenho e reduz o consumo de energia. Além disso, a Apple é uma das empresas que mais oferece longevidade de software. Baseado no histórico de atualizações, o M1 deve receber atualizações até pelo menos 2028 ou 2029, ou seja, ainda tem uma vida útil bem longa pela frente. E claro, o ecossistema da Apple continua sendo um diferencial gigantesco. Não é a coisa mais barata do mundo, vamos combinar, principalmente pra gente que mora no Brasil, mas se você já tem um iPhone ou um iPad, a integração com o MacBook é absurda. Você copia um texto no iPhone e cola no Mac, atende ligações no notebook, usa AirDrop para passar os arquivos e até compartilha o porta-papéis entre dispositivos. Essas coisinhas que a Apple coloca no ecossistema fazem uma diferença enorme no dia a dia. Agora vamos falar do elefante na sala. Preço. É um ponto que mais faz o M1 continuar relevante hoje em dia. Hoje, em 2025, ele aparece em promoções na faixa de 5.000 a 6.000 reais. E sinceramente, nessa faixa de preço, nenhum outro notebook entrega essa combinação de desempenho, bateria, construção e sistema. O M2 e o M3, que são seus irmãos mais velhos, são mais rápidos. Normalmente essas três linhas que a galera fica procurando bastante e fica indeciso se compra o M2 ou compra o M1 ou compra o M3. E o M2 no quesito desempenho chega a ser 15% mais potente em CPU e 30% em GPU. Já o M3 não tem uma diferença assim tão grande, tem melhorias em eficiência, mas assim galera, no uso real a diferença é mínima para quem vai estudar, trabalhar ou produzir um conteúdo leve. Então se você pensa em comprar o seu primeiro Mac e tá cogitando em adquirir o Air M1, ainda é a escolha mais inteligente. Mas claro, recapitulando, nem tudo é perfeito nesse notebook. O design já tá um pouco datado, a webcam comparado aos seus irmãos mais velhos não entrega tanto, e o armazenamento base é pequeno. E um detalhe que eu acabei esquecendo de mencionar, ele só tem duas portas USB-C e uma entrada 3.5 de fone de ouvido. Mas se você utilizar adaptadores e hubs USB, dá para contornar essa situação. O importante é entender o que realmente você precisa. Se você quer um notebook confiável, rápido, com bateria insana e integração com o ecossistema da Apple, o Air M1 ainda entrega tudo isso. E com preço comparado aos seus sucessores, um pouco mais acessível. Ele tem desempenho de sobra, é super silencioso, tem uma autonomia excelente e vai continuar recebendo suporte nos próximos anos. Agora, se você já tem o M1 e tá pensando em trocar pro M2 ou M3, eu não recomendo essa troca. O salto não é tão grande. Eu iria já de M4 ou esperava sair o Air M5. Aí eu vejo mais negócio. Essa é a minha opinião sobre o MacBook Air em 2025. Eu espero que vocês tenham gostado. E antes de eu encerrar, deixa eu pedir um favor rápido pra vocês. Se você curtiu o vídeo, deixa o like e se não é inscrito, se inscreve também. O meu sonho é viver do YouTube. E cada like, cada comentário e cada nova inscrição me ajudam a chegar cada vez mais perto desse sonho. De verdade, obrigado por você que chegou até aqui e por apoiar esse projeto. Sinceramente, é o projeto da minha vida. Desisti de muita coisa pra estar gravando esse conteúdo pra vocês. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado pela atenção, galera. Valeu!